Meu nome é Terezinha Souto, eu sou pediatra geral há muitos anos, vou fazer 40 anos de formada em medicina esse fim de ano. E um assunto que sempre me interessou conversar com as mães é sobre a prevenção de obesidade infantil, né? A gente tem dados de que nos últimos 15 anos a obesidade infantil nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou 253%. No nosso país, em 2022, cerca de 14% das crianças menores de 5 anos e dos adolescentes maiores de dez a 18 anos chegam a 30% nessa faixa etária, têm problemas com sobrepeso e obesidade. Por que isso é um problema? Porque nós sabemos que essas doenças, que a obesidade como doença, está associada com inúmeros problemas depois na vida adulta, de síndrome metabólica, doenças cardiovasculares. Só que também já na adolescência nós estamos enfrentando alguns casos de criança com problemas já relacionados ao excesso de peso, né? Então, crianças com gordura no fígado por excesso de carboidrato, por exemplo, né? Crianças com hipertensão, crianças com pré-diabetes, né? Algumas até com diabetes tipo 2. É um assunto que me deixa assim muito tocada, sabe? Muito preocupada, porque eu vejo até mesmo no consultório com pessoas que têm um bom nível educacional, uma boa compreensão das causas da obesidade infantil, parece que as coisas continuam iguais, assim, as pessoas não conseguem mudar os seus hábitos. E assim, eu acho que na pediatria é mais difícil a gente lidar com a obesidade infantil do que na idade adulta. Por quê? Porque não depende da criança, depende da família. Se eu não tenho uma família parceira, eu não consigo mexer nessas coisas. Porque quando a gente pensa assim, mãe, vamos evitar a obesidade na infância. Se a mãe se cuida já até mesmo antes da gestação, durante a gestação, para não engordar demais, tem uma alimentação legal, depois amamenta, ai que bacana, muito bom, vamos iniciar a introdução alimentar com comida de verdade sempre, lá pelo sexto mês, quando as crianças estão sentando, muito bacana. Vamos evitar suco, né? Isso é uma coisa que já mudou já faz algum tempo. Suco, não se usa mais dar suquinho, porque você dá muita fruta, tudo de uma vez só e sem fibras. Então, assim, muita gente já tem, esse conhecimento, né? Mas parece que depois, quando chega aos 2 aninhos, onde, então agora já posso dar doce. Vamos postergar esse contato com o doce o mais possível. Não vamos oferecer alimentos doces para o bebezinho. Se a gente vê que aquele bebê já está ficando gordinho demais, vamos conversar com essa mãe, vamos ver o que está acontecendo. Porque, assim, dificilmente só comendo comida de verdade a criança vai engordar muito, né? Embora tenha alguns casos mais raros em que tem uma obesidade muito importante, mas são casos raros. Então, assim, o que eu posso fazer? Vamos tentar investigar, que às vezes as pessoas falam assim, só o doce, mas tem o amido também, né? Então, engrossa uma madeira, assim, tem gente que faz mingau, por exemplo, e eu tô vendo que a criança tá fofinha, né? Não precisava engrossar. São pequenas coisas que a gente tem que ficar atento. A gente tem que ter muito cuidado também para não estigmatizar essas crianças, né? Não, eu sempre coloco a criança fora da sala para conversar com os pais, né? Para não, porque tem pais que não se dão conta e que culpabilizam a criança, né? Fala assim, mas também, ó, ele faz isso, ele come um monte, ele não se exercita, como se a criança coitadinha, tivesse culpa. O obeso adulto muitas vezes já é culpabilizado, né?
É uma coisa muito ruim que acontece. A obesidade é uma doença. Então, tem adultos que realmente não estão nem aí, mas tem outros que querem emagrecer e não conseguem. É muito difícil, né? Então, como é que eu vou culpar a criança? O pior cenário são os avós, tá? Se eu não trago esses avós para mim, para o meu lado, eu não consigo modificar. Na verdade, é a família, né? Mas quando tem, assim, muitas vezes os pais estão fazendo tudo assim do melhor jeito possível, não tem guloseimas dentro de casa, mas isso é trazido pelos avós, né? Ai, coitadinhos, e as crianças não têm como dizer não, né? É muito difícil, muito difícil. As escolas precisam ser parceiras da gente também, evitando esse monte de produtos industrializados. Os pais têm que ficar atentos para lerem os rótulos. Eu acho complicado quando a gente fala em alimentação infantil, então vamos falar o seguinte, assim, olha, vamos dar só comida de verdade para as crianças. Que bom, mas nem todas as famílias têm tempo para mandar só lanchinhos feitos em casa, que também, dependendo do que é feito em casa, também é bastante calórico. Enfim, nem sempre a gente vai conseguir fazer lanches mais bacanas para as crianças e as crianças muito se comparam com os coleguinhas, né? Então, eu acho que na prevenção da obesidade infantil, a coisa tem que ser sempre lá de trás, desde pequeno, não utilizando doce em casa, evitando alimentos industrializados, mas também procurando, quando a criança já é maiorzinha, procurando alimentos industrializados menos ruins. E isso dá para a gente fazer. Existem alguns alimentos industrializados que são melhores que outros, né? E isso, é claro, exige um certo esforço, né? Temos que aprender a ler rótulos, evitar excesso de amido, que muitas vezes vem ali embutido nesses alimentos, e mandar alimentos menos ruins para essas crianças, porque inevitavelmente elas vão se comparar com os amiguinhos, mas se elas já desde o início elas já não estão acostumadas àquele doce, sempre aquele sabor doce, vai ser mais fácil elas continuarem na vida adulta ou na adolescência a ter um paladar menos pro doce. Tem a questão do colesterol? Tem a questão do colesterol. Mas, assim, eu nem dou muito ênfase a isso, sabe? Eu prefiro pedir colesterol para crianças maiores ou realmente aquelas que já são obesinhas. Que se a gente pede muito precocemente, pode ser que aquele colesterol nem seja um problema, mas a família já fica enlouquecida por conta do colesterol. E ele pode estar com os exames todos normais, mas tem um problema de excesso de peso. E aí, sabe? Eu acho que a gente tem que focar menos em exames, porque a primeira coisa que os pais querem fazer é exame. Ah, então vamos fazer exame. Tá, e o que que você vai fazer com esse exame agora? Não adianta eu pegar o exame para aterrorizar aquela minha criança, entendeu? Vou dizer assim, olha aqui, teu exame está todo ruim porque você não come direito, mas vamos ajudar essa criança, sabe? Vamos, pelo menos em casa, evitar de ter coisas que sabidamente vão fazer dar aqueles gatilhos na criança que vai querer comer o tempo inteiro. E a criança está com um aninho, puxa, vamos dar um iogurte natural sem açúcar? Ai, que horror, por quê? Porque é azedinho? Acostuma desde o início. Vamos, eu quero muito dar suco para ele. Dá suco de limão sem açúcar. Criança chupa limão. Muitos de vocês já devem ter tido essa experiência. A criança pega ali a frutinha e chupa. Isso tudo é hábito. Agora, habitua com docinho desde o início para ver como é que é. Como vai ser mais difícil a vida da pobre criança, sabe? É muito difícil. Obesidade infantil é um desafio muito grande. A gente precisa sempre de uma ação multi ou interdisciplinar, né? Daí entra a nutricionista, com certeza, entra o pediatra, entra a família, muitas vezes entra psicólogo, tá?
É um desafio, porque não adianta você só falar assim, ah, não, porque ele é muito ativo, ele faz muito exercício, mas se a gente não mexer na alimentação e não der bons exemplos, né, em casa, evitando ter um monte de coisa que a gente não quer, né, que não é legal nem para a gente, né? Se a gente deixa em casa livre para a criança, fica bem mais difícil. Na minha experiência, a gente consegue alguns resultados bacanas quando as crianças estão lá pelos seus 10 aninhos e quando eles tomam a frente, eles falam assim: não, tia, eu quero mudar. A gente não quer que a criança emagreça, veja bem, a gente só quer que a criança pare de engordar muito. Porque se de repente eu tenho um pré-adolescente, ou um adolescente bem no início da adolescência, vai com 10 aninhos, e que engorda 8 quilos no ano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não é possível. A gente sabe que criança tem que comer bem para crescer, mas que está havendo um excesso de alimentos hipercalóricos, não tem a menor dúvida. É um assunto extenso, tá? Eu só queria deixar esse alerta aqui de que as pessoas pensem em como podem ajudar a criança, né? Eu acho que é um sofrimento, mesmo que a criança não consiga ver lá para frente quais são os problemas que ela vai ter, é um sofrimento para a criança. Eles sofrem bullying, eles já não querem, os meninos já não querem tirar a camiseta na escola, por mais que muitas vezes eles não digam que estão sofrendo, eles estão sofrendo. Esse mundo é cruel e a gente tem que cuidar dessas crianças. Assim, levar frequentemente ao pediatra é super importante, tá? Conversar com os pais, conversar, tentar trazer os avós para consulta, né? Eu falo sempre nos avós, mas é porque os avós são sempre o meu problema maior. As escolas também, né, ajuda muito quando a escola já faz essa conscientização de ter alimentos menos industrializados na hora do lanche e tudo. Enfim, é uma longa tarefa. O nosso objetivo é nobre. A gente tem que continuar lutando para, pelo menos, tentar estabilizar esse grau grande de sobrepeso e obesidade que a gente tem no nosso país. Relembre as principais orientações da doutora Terezinha. A criança segue o exemplo dos pais. Consuma alimentos saudáveis. Nos primeiros anos de vida da criança, não dê a ela alimentos doces. Se não puder evitar alimentos industrializados, escolha os menos ruins. Leia os rótulos dos alimentos. Evite também os que têm excesso de amido. A escola também precisa ter alimentos saudáveis, pois ajudar a criança é tarefa de todos que a cercam. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Terezinha pelo Instagram, @DRA Terezinha Souto, e acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.